Que bom que você está aqui. É uma alegria muito grande podermos nos encontrar neste momento para juntos orarmos, para juntos cultuarmos a Deus, para prestarmos o nosso culto nesse momento, no meio da semana. Semana tão difícil como nós temos enfrentado já há quase um ano. Eu queria convidar você, hoje me senti motivado ao ler o Salmo de número 96. Eu queria que você ouvisse essa leitura, que você abrisse sua Bíblia aí também, pudesse acompanhar essa leitura, para sermos inspirados, termos a nossa mente e o nosso espírito, o nosso coração direcionado pelas palavras do salmista. Ele exalta a Deus neste momento, nos convida a compreender quem Deus é. É por isso que nós estamos nos encontrando aqui, nesse momento, porque o nosso coração tem os mesmos motivos, os mesmos sentimentos do salmista. Lá no Salmo 96, está escrito assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Queria convidar você a unir o seu coração, a sua mente, a estas palavras do salmista. Ele nos convida a compreender e a proclamar a todo o mundo que o Senhor reina, que este tempo que nós separamos para nos encontrarmos em oração sirva para que a nossa mente e o nosso coração se convençam de que o Senhor reina, de que tudo que nós temos e enfrentamos precisamos colocar aos pés do Senhor que reina e que Ele vai cuidar da nossa vida. É com este mesmo sentimento, com esta mesma convicção no coração, que nós nos lembramos daqueles nossos irmãos que precisam da nossa oração, que contam com esta ajuda nossa em oração. Eu quero lembrar aqui do nosso irmão Paulo Donizete, que está em recuperação, graças a Deus uma boa recuperação. A irmã Terezinha Lagos também pegou Covid, está em tratamento e se recuperando, graças a Deus. Lembrarmos ainda da irmã Cleusa Secalini, da irmã Rose, que é a sua cuidadora, e do irmão Osvaldo também, que passou por uma pequena cirurgia essa semana. Do Marquinhos, que vai passar por uma cirurgia nos próximos dias, e também daqueles jovens que estão participando do vestibular. Esse é um período, um ano atípico, um vestibular atípico também, pessoas que precisam da nossa oração. Eu lembrei da Stephanie Silva, que está prestando vestibular nestes dias, nesse período, e outras pessoas que têm trabalhado também no vestibular. Quero convidar você a lembrar também dos seus pedidos, lembrar daquelas pessoas que contam com a sua oração, lembrar-se dos seus pedidos que você tem levado a Deus, das suas causas que você tem levado a Deus,
e, mais uma vez, clamarmos ao Senhor, para que Ele entre com a sua providência, que Ele intervenha, que Ele faça o milagre que necessário for, mas que nesse momento seja esse tempo de colocarmos tudo isso diante do Senhor. É um momento especial, é um momento de privilégio daqueles que conhecem a Deus, pelo sangue de Cristo, pelo que Cristo conquistou para nós na cruz, podermos entrar na presença do Pai e falarmos de maneira íntima com Ele. E mesmo nesse momento que nós vivemos fazendo estes cultos online, é um tempo em que você pode, apesar de estarmos juntos, cada um pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e clamar ao Senhor. É um culto que é meio coletivo, mas também um culto um tanto individual. Então é o tempo de cada um de nós colocarmos os nossos pedidos, as nossas causas diante do Senhor, lembrarmos daquilo que precisamos da resposta do Senhor e lembrarmos também dos nossos irmãos que precisam da nossa intercessão. Se você se lembrar, semana passada nós tratamos um pouco desse roteiro de oração, da adoração, da confissão, da intercessão, da petição e da consagração. Nossa oração precisa desses componentes, ela vai ser mais prazerosa, ela vai ser mais útil, ela vai nos levar a um crescimento maior, trabalhando com estes itens. Quero convidar você então a fechar os seus olhos aí onde você está e vamos elevar o nosso pensamento em Deus, vamos colocar a nossa necessidade, também os nossos louvores na presença do Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Deus querido, nós te agradecemos o grande privilégio da oração. Nós entramos na tua presença fiados no sangue precioso de Cristo Jesus, no sacrifício que rasgou o véu e que nos deu acesso direto ao teu trono de graça. E nós nos aproximamos confiadamente de ti, ó Deus, por causa desse sacrifício. Aprendemos das palavras do próprio Cristo a bater, a pedir, a buscar, que o Senhor nos ouviria, que o Senhor não nos negaria a ação do teu Santo Espírito em nossa vida, que nós seríamos consolados, confortados, direcionados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. Nós te pedimos nesta hora, ó Deus, que cada um que está unido em oração neste instante, receba esta ministração do teu Santo Espírito, que ele não saia vazio da tua presença, mas saia carregado, ó Deus, da tua paz, dessa direção. Nós nos lembramos de nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, que estão em recuperação, que precisam, ó Deus, de uma restauração na sua saúde. Visita cada um deles, ó Deus. Coloca as tuas mãos curadoras sobre as suas vidas e restaura a saúde de cada um deles. Ó Deus querido, por aqueles que cuidam dos que estão enfermos, doentes, ó Deus, dá forças físicas, dá equilíbrio emocional, fortalecimento espiritual, ó Deus, para enfrentar este momento e poder ser bênção na vida destes que sofrem também. Deus querido, nós nos lembramos do nosso mundo, do nosso Brasil e da nossa cidade. Nós nos lembramos, ó Deus, de mais de 200 mil mortos, ó Deus, no Brasil. Nós nos lembramos das pessoas próximas a nós que partiram por causa da pandemia. Ó Deus querido, apressa-te em nos socorrer. Ó Deus querido, que nossos governantes, que as circunstâncias, ó Deus, venham trabalhar em nosso favor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, por cada um de nós, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, ó Deus, pelo qual o Senhor entregou o seu próprio Filho. Ó Deus, apressa-te em nos socorrer, em atender os nossos rogos, ó Deus. Nós te pedimos pela Tua igreja, nesse momento tão difícil, esse ano tão difícil. Ó Deus querido, fortalece a nossa fé, dá direção, traz segurança ao nosso coração, ó Deus, para sermos o Teu povo, testemunharmos de Ti, falarmos com intrepidez, ó Deus, da salvação que há em Cristo Jesus, da paz que encontramos somente
em Cristo Jesus. Ó Deus querido, olha para cada um de nós, contempla, ó Deus, a nossa necessidade e venha ao encontro, ó Deus, de cada um de nós, para encher o nosso coração com a Tua paz, encher a nossa vida com a Tua alegria e permitir, ó Deus, que não sejamos consumidos pelo medo, pela desesperança, que a depressão não tenha poder sobre a nossa vida, que nós sejamos elevados, ó Deus, acima destes problemas, porque temos um Deus que é maior que todos eles. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua graça sobre a nossa vida. Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. E nós nos sentimos assim, incapazes, impotentes, ó Deus, diante de tantas coisas. Mas confiamos em Ti. E essa tem sido uma herança maravilhosa em nossa vida. Poder depositar a nossa fé no Senhor. Ouve a nossa oração, ó Deus. É o que nós Te pedimos, no nome precioso, poderoso, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Nós vamos assistir um vídeo que é um pouco de um relatório que nós temos aqui na vida da nossa igreja. Assista ele por um instante, por favor. Projeto Alcance, Supervisão Missionário Maciel. Desde a segunda, o missionário Maciel e o irmão José Carlos Cardoso estão no agreste de Alagoas. Visitaram o povoado de Barro Vermelho, onde a Fundação Alcance adquiriu imóvel através das doações das igrejas mantenedoras e de particulares. Também visitaram a cidade de Marimbundo, onde a Alcance fechou parceria com a prefeitura local e uma fábrica de cadeiras. A fábrica dará formação a jovens da localidade para a confecção destas cadeiras. Aqueles que se destacarem serão contratados com carteira assinada. Em Marimbundo, a Alcance oferece gratuitamente cursos de computação, artesanato e consultas psicológicas diante de um quadro de alto índice de abuso sexual dentro do ambiente familiar. Além disso, a parceria com médicos voluntários foram realizadas consultas com ginecologista. Mesmo em meio à pandemia, foram arrecadadas e distribuídas 1,5 toneladas de alimentos para as famílias carentes do agreste alagoano. Nesta quarta-feira, às 20 horas, haverá uma reunião com a prefeita Paula da cidade de Belém, responsável pelo povoado de Barro Vermelho. O propósito desta reunião é fechar uma parceria entre a Alcance, a prefeitura e órgãos de apoio, a fim de ajudar a comunidade com cursos na área de agricultura familiar. A cidade já tem um projeto em que a prefeitura compra alimentos de pequenos produtores rurais para serem distribuídos nas escolas dos bairros da cidade de Belém. O curso visa ajudar a implantação desta agricultura familiar, incluindo mais produtores qualificados e ajudando na geração de emprego e renda. Em Lagoa Grande, foi feita a distribuição de cestas básicas e realização de culto com a igreja no grande prédio novo. Ore e contribua para este projeto. Você ouviu aí um pouco do que está acontecendo lá no sertão de Alagoas. Nosso irmão José Carlos está lá e o trabalho de evangelização junto com o missionário Maciel está sendo realizado. A obra não está parada. Dito isso, nós vamos passar a meditação. Eu queria que você assistisse mais um vídeo. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus, nós depois vamos assistir o vídeo, e depois eu quero meditar com você sobre este texto que vamos ler. Ele está lá na carta de Paulo, a Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 12 a 24, diz assim, agora pedimos a vocês, irmãos,
que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e o corpo de vocês estejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Meus irmãos, o que eu queria compartilhar com os irmãos é algo a respeito desse texto do apóstolo Paulo, que já ao final da sua carta dá diversas orientações. Algumas pessoas até acreditam que são orientações dispersas, soltas, e a gente tenta, então, encontrar uma explicação para essa ordem, para essa frase imperativa do apóstolo Paulo, dizendo: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está escrevendo aos seus irmãos, já no final da sua carta. Ele então dá, basicamente, duas orientações que eu gostaria de meditar com os irmãos, para que a gente entenda estas frases dentro do contexto destas duas orientações que ele dá, para que a gente possa compreender melhor que tipo de comportamento podemos ter. A primeira delas está no versículo 12 e no versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, irmãos, respeitem os que lideram. Os que lideram não são os que mandam, os que lideram são os que cuidam, os que os aconselham, os que têm responsabilidade para com o bem-estar de vocês. O maior engano que nós podemos ter é imaginar que liderar é mandar. Existem grandes brigas entre casais, porque há maridos que acham que liderar é mandar e há mulheres que acham que ser submissa é ser mandada. E não é isso. O líder é aquele que é o escravo do bem-estar alheio. O líder está sempre comprometido com o bem-estar daqueles que ele lidera. É a responsabilidade dele. E o apóstolo Paulo chama a atenção para isso, exatamente para dizer: olha, respeitem, irmãos, respeitem os que lideram vocês. E depois, no versículo 14, ele ainda diz: irmãos, realizem seu trabalho de cuidar com paciência. Os mesmos irmãos que devem respeitar os que lideram, os que aconselham, os que dirigem, os que são responsáveis pelo bem-estar deles, também devem realizar o trabalho de cuidar com paciência. Se nos versículos 12 e 13 podemos pensar numa liderança formal, pensar em pastores, em líderes espirituais da igreja, nos versículos 14 e 15 pensamos em toda a congregação, porque todos precisam cuidar uns dos outros e para com todos. É assim que está escrito: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Portanto, irmãos, respeitem os que lideram. Irmãos,
realizem o seu trabalho de cuidar uns dos outros com paciência. E esse trabalho de cuidar uns dos outros e para com todos é de advertir os ociosos ou aqueles que são indisciplinados, que por falta de disciplina não crescem, estão acomodados. E essas pessoas precisam exatamente disso, de serem alertados para a sua situação, de serem aconselhados a não serem assim. É importante que a gente pense que a vida cristã, ela é um subir de degrau todo dia. E há pessoas que são indisciplinadas nesse sentido. Tenho repetido constantemente que você precisa ler a Bíblia todos os dias. Não tem que ser muito, mas tem que ser todos os dias. A gente tem lembrado que a oração é uma jornada, é uma caminhada, que nós precisamos exercitar para crescer, não sermos ociosos, indisciplinados, porque senão isso não vale a pena. Estava lendo um livro, inclusive, que vinha falando sobre isso, da importância de nos dedicarmos à oração para aprendermos a orar e para que cresçamos nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo está falando que nós devemos advertir ou aconselhar, alertar os que são indisciplinados com a vida cristã, aqueles que imaginam que as coisas acontecem simplesmente porque acontecem, ou que acontecem sozinhos. Ele fala para confortar os desanimados, ou encorajar, ou consolar. Que tempo difícil! Quantas vezes nos encontramos com alguém que está desanimado porque está perdido, no sentido de que eu não sei o que fazer, eu não sei como será o futuro, e eu estou tomado pelo medo. Isso vai desanimando, vai enfraquecendo. Hoje orei com minha irmã porque ela acordou triste, chorosa. Vamos orar. Vamos orar. Deus deve ter uma resposta para isso. A minha esperança é essa. A certeza que toma o meu coração é essa, que se orarmos, Deus vai nos dar uma resposta. E essas pessoas não precisam ser chicoteadas, mas precisam ser encorajadas, precisam ser ajudadas, que é o que ele fala, auxiliem os fracos, ou ajudem, ou amparem, ou como diz Paulo quando escreve aos Efésios, dizendo assim, suportem uns aos outros em amor, sejam o suporte que eles precisam, aquele que está forte, que auxilie, que agarre, que ajude, que carregue o fardo pesado demais desse nosso irmão. O apóstolo Paulo está falando que na vida da igreja, isso é uma atividade constante, a advertência para com os ociosos, o conforto para os desanimados e o auxílio para com os fracos, a ajuda, o amparo, o suporte. E ele fala que isso é uma atividade que fazemos uns para com os outros e que isso precisa ser feito com paciência. Sejam pacientes para com todos. Meus irmãos, a paciência, ela exige, ou ela tem duas características importantes, especialmente na vida da comunidade de fé, na vida da igreja local. A primeira delas é a diligência, essa execução repetitiva do tempo todo, o tempo todo fazendo a mesma coisa. Lembre-se do apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, irmãos, repetir as mesmas coisas para vocês, para mim não me é custoso. Aliás, é segurança para vocês. Meus irmãos, por que nós celebramos a ceia periodicamente? Para sermos lembrados, e isso tem que ser feito diligentemente, ou o tempo todo. E a paciência tem essa característica da diligência e tem também a característica da perseverança, porque a gente faz essa execução repetitiva durante um longo tempo, o tempo todo durante um longo tempo. Isso é ser paciente. Então, às vezes a gente pensa, né? Temos assim umas crianças, uns juniores, adolescentes que dão trabalho,
correm. Eu lembro de quando era criança, que tinha alguns irmãos que ficavam bravos com o barulho ou a irreverência das crianças. E essas crianças crescem, se tornam adolescentes, jovens, adultos, casam, têm filhos, e aí vem uma outra geração fazendo as mesmas coisas. E nós precisamos repetir o tempo todo, durante um longo tempo, as mesmas coisas. Voltamos a falar sobre reverência, sobre família, sobre namoro, sobre dinheiro, sobre sexo. Tudo isso para que a igreja possa ser madura, falar o tempo todo, durante um longo tempo, fazer isso com paciência na vida da igreja. E o apóstolo Paulo fala isso, inclusive porque pode ser que alguém, ao ser advertido, pode não gostar, ou ao ser confortado, pode entender como uma interferência na sua intimidade, ou existem até situações de orgulho que não aceitam a ajuda. O apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer isso com paciência, o tempo todo, durante um longo tempo, e não retribuir o mal com o mal. Aqueles que não dão a resposta adequada ou esperada para o trabalho que está sendo feito. Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Talvez essa seja uma máxima que nós podemos ter na nossa vida. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, vai redundar em bem? Vai abençoar a pessoa que vai ouvir ou que vai receber a minha ação? Isso vai contribuir para que a indisciplina dela cesse? Vai contribuir para que ela se sinta confortada, encorajada? Vai contribuir para que ela se fortaleça? Esse é um critério importante, muito bom para todos nós. É o que o apóstolo Paulo fala. E aí, por isso que eu disse que a importância da gente tentar interpretar estas frases à luz dessa circunstância que Paulo vai falando. Porque quando ele diz exatamente isso, olha, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, ele está falando exatamente de como esse trabalho de advertir, confortar, auxiliar e ser paciente, não retribuindo o mal com o mal, sendo bondoso, deve ser realizado. Essa circunstância de que Paulo está falando é exatamente a vida comunitária. A igreja não é o céu. A igreja é um lugar de pecadores salvos. Há pecadores perdidos. Na igreja tem pecadores salvos. Gente que está em busca da graça de Deus. Alcançou aquela graça que o salvou, mas confia na graça de Deus que opere nele as transformações para o seu crescimento. Circunstâncias em que vocês precisem advertir os ociosos, confortar os desanimados, auxiliar os fracos, devem ser realizadas neste tipo de ambiente, nesse tipo de motivação, no cultivo destas três verdades. Alegrem-se sempre. Se você pensar que a alegria é um fruto do Espírito, é quase como se Paulo estivesse dizendo, dependam do Espírito para fazer isso. Não vá advertir ninguém, não se aproxime para confortar, não se ofereça para ser um auxílio sem a direção do Espírito Santo. Mas como assim, pastor? Vou fazer o bem? O Espírito deve orientar até quando vamos fazer o bem. Alegrem-se sempre, estejam sempre alegres, procurem os motivos de alegria. Como eu disse, a gente deve advertir os ociosos e devemos nós mesmos ser disciplinados em buscar motivos de alegria. Sim, há dias que a gente acorda pensando assim, olha, hoje eu podia não ter que fazer nada, eu queria ficar na cama o dia inteiro. Mas a gente precisa lembrar para nós mesmos que já começamos bem, acordamos. Graças a Deus temos coisas para fazer, temos vida, temos parentes, temos a casa onde moramos,
temos tantas bênçãos, tantos benefícios que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos nos alegrar, falar, o Senhor tem cuidado de mim. Isso é uma disciplina que nós devemos impor a nós mesmos. Orem continuamente. Em outras versões, nunca deixem de orar. Não podemos fazer esse trabalho ou viver em comunidade sem a oração. Repito, se você não orar, você não vai viver. Você não terá uma vida que vale a pena ser vivida. O apóstolo Paulo diz, esse trabalho precisa ser feito com alegria, com oração constante, envolvido de oração, no começo, no meio e no fim das tarefas. E por isso você pode dar graça em toda circunstância, não importa a circunstância que vamos enfrentar, que vamos ajudar, que vamos acolher, nós devemos dar graças a Deus pela oportunidade de poder servir, por sabermos que temos um privilégio de poder falar com Deus. Podemos dar graças pelo privilégio de saber que Deus é poderoso para nos atender, nos responder. Podemos dar graças em meio às circunstâncias difíceis, porque sabemos que Deus nos ama. Paulo está dizendo exatamente isso, dar graça em todas as circunstâncias nas quais nós servimos e vivemos em comunidade. Se a igreja não é o céu, a igreja é o povo de Deus, é a casa de Deus, é o ambiente da presença de Deus. E nós devemos dar graças exatamente por causa disso. O apóstolo Paulo, então, está dizendo, olha, alegrem-se sempre, não deixem de orar enquanto fazem isso, e deem graças em todas as circunstâncias, encontrem os motivos para dar graças. Há motivos. Se nós não estamos enxergando, vamos dar graças porque o Deus está conosco. Ele nos trouxe a essa circunstância onde nós podemos advertir o ocioso, confortar o desanimado, auxiliar o fraco e assim fortalecer a nossa comunidade de fé. Eu quero convidar você a cultivar isso em sua vida. Quero convidar você a pedir que estas verdades que devem nortear, que devem motivar a nossa vivência dentro da igreja, dirija a sua vida, se aflore em você e contagie quem estiver próximo de você. Que Deus te abençoe, que quando você for servir ao Senhor, você possa ser tomado por esta alegria, fazer tudo isso sempre em oração e sempre cheio de ação de graça, por ser um instrumento de Deus, por perceber a ação de Deus naquilo que você está fazendo. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus querido, nós ouvimos a orientação da Tua palavra, nos dizendo que devemos nos alegrar sempre, orar sempre e dar graças em tudo. Que o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe como está conduzindo a nossa história e as circunstâncias que nos cercam. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos esta visão espiritual. Assim como o apóstolo Paulo percebeu isso e escreveu isso, pedindo aos seus irmãos, aos irmãos que pudessem, na dinâmica daquela comunidade, manifestar estas verdades. Ó Deus querido, que nós, cada um de nós, viva assim, que cada um de nós possa ensinar isso. Nós te pedimos isso para que a Tua igreja se fortaleça, a Sua igreja cresça, para que tudo que a Tua igreja faz venha glorificar o Teu nome. Nós sabemos que este momento é um momento em que podemos dar graças a Deus, porque Ele não é escondido de Ti. O Senhor já o conhece e o Senhor já está trabalhando através dele. Nós te pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida e que o Teu Santo Espírito nos dirija, nos conduza. Nós oramos gratos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Nós estamos
encerrando este momento, nesta quarta-feira. Lembre-se dos seus irmãos que precisam, necessitam da sua oração, da sua companhia, e invista tempo nisso. Deus abençoe você, sua família, esse restante de semana, que você possa se encontrar conosco no próximo domingo, para juntos celebrarmos o nosso Deus que está manifestando, realizando a sua vontade, até quando nós não compreendemos ainda. Deus abençoe você, fique na paz.